Mas antes de Jesus chegar em Gesareno, no texto logo no anterior aqui no 26, mas no anterior, você vai ver que vocês não têm fé. Eles, possuídos de temor, admiraram e diziam uns aos outros: quem é este homem que manda o vento e as ondas lhe obedecer? Sempre quando Deus quer entregar algo para mim e para você, sempre quando algo vem para acontecer, você já reparou que vem um vento, vem uma tempestade? Talvez você entrou aqui, Jesus, para chegar àquela cidade. Antes dele chegar naquela cidade, houve uma grande tempestade. Por quê? O inimigo não queria que Jesus chegasse até lá. Você compreende? Talvez você está passando nessa prova, é porque já tem mesa preparada para você, e o inimigo está querendo barrar você, por isso que está o vento. E assim como Jesus aconteceu, Jesus estava querendo passar para outra margem de Gesareno, para outra cidade. Por quê? Porque tinha um propósito naquela cidade, que tinha um homem endemoniado. Só que veio um vento, e o Jesus ordena ao vento que as ondas lhe obedecem, porque Jesus é a autoridade. Quando ele chega, os demônios obedecem, porque o demônio reconhece a autoridade que está sobre a vida dele. Entende? Você tem autoridade nesta noite, você tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Então eles foram para a terra de Gesareno e ficavam em frente a Galileia. E logo que Jesus se embarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem. Aquele homem viu que Jesus estava descendo do barco, ele foi ao encontro, ele saiu do barco do comodismo. Ele saiu do braços cruzados, ele estava acorrentado, mas ele sabia quem era Jesus, ele foi até Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, pastor? O que você está querendo dizer? Nós temos que sair da linha de conforto, da linha de comodismo. Hoje, como que está a internet, como está o iFood, está tudo fácil, a gente não quer sair, tem live, tem tudo, a gente não quer sair para adorar, a gente não quer se dispor. Mas aquele homem, haja vista que era a única oportunidade, era aquela hora. Você sabia que nós temos uma oportunidade única? Jesus chega, é aquela hora. Precisamos entender que aquele homem, ele saiu do comodismo. Logo que Jesus desembarcou, veio à cidade e encontrou um homem possuído, que havia muitos demônios. Aquele homem, ele se dispôs, ele reconhece quem é Jesus, ele sai da zona do conforto, irmão. Hoje nós estamos muito parados, nós precisamos ativar dentro de nós algo. Independente de Deus fizer ou não, nós temos que ativar e buscar, porque através de mim, através de você, tem alguém que depende. Através da tua vida, a tua casa depende de você. Aí você fala assim: eu não sei o que eu estou fazendo, mas é através de você que a tua casa será salva. Jesus mostra que através daquela situação tinha uma tempestade. Por quê? Ia libertar aquele homem, irmão. Aquele homem estava longe de casa, aquele homem estava morando no sepulcro. Aquele homem não habitava mais na sua casa, irmão. Porque o inimigo, ele só vai habitar em casa que não tem o sangue do Espírito Santo. Tem casa que ele habita, porque é casa bagunçada, casa suja. Você está entendendo? Agora a casa que é marcada com o sangue do Cordeiro, não tem. O inimigo, ele não entra, ele nem tem autoridade, porque o Espírito Santo é que reina sobre a tua casa. Mas se tiver alguma legalidade, ele entra. Aquele homem, ele já não tinha mais a tua casa, o teu lar. Mas Jesus chegou para fazer as obras do diabo. E hoje Jesus chegou para desfazer todo o espírito das trevas sobre a minha e sobre a tua casa. Todo espírito de opressão, tudo que está acorrentando a minha, a tua casa, o Senhor vai desfazer. Porque aquele homem, ele não tinha mais casa, ele morava no sepulcro, no meio dos túmulos, no cemitério. Quem mora no cemitério é porque já é o fim, né, irmão? Chegar a morar no cemitério porque já é o fim, pastor Nilson. Mas só que quando Jesus chega, ele muda toda a história. Ele não se vestia, não habitava em casa alguma. Ele só entrava em casa. O inimigo, ele só entra em casa, irmão, que tem brecha, casa que dá legalidade, entendeu? Casa que a pessoa é servo mesmo, não está de brincadeira, ele não entra, ele fica da porta para fora. Você está entendendo? Então aquele homem, ele habitava só onde? Porque não tinha lugar para ele. Ele ficava só no cemitério, irmão. E o cemitério é o que? É a última linha, é o fim.
Mas eu quero uma palavra para você nesta noite. Aquilo que é o fim vai ser o recomeço da tua vida. Aquilo que é o fim, era o fim para aquele homem, mas Jesus chegou. Jesus teve que enfrentar uma tempestade, porque havia alguém ali que estava precisando dele. E nesta noite, através da tua busca, através da tua intercessão, Jesus já está indo de encontro ao teu propósito. Eu não posso fazer, o pastor Nilson não pode fazer, mas o Deus que nós servimos, Ele pode quebrar toda a cadeia e te dar vitória, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem, ele vivia sem lar, e nada podia segurar ele. E aqui o texto vai dizer que Jesus desceu, e Jesus ele ia com os discípulos. Só que os discípulos ficou tranquilo, deixou Jesus. Porque se você não tem autoridade, não faça. Se você não está na posição, não faça. Porque se aqueles discípulos, era uma legião, irmão. Se aqueles discípulos vai até aquela legião, se não está preparado, não ia ser legal. Você está entendendo? Então nunca atravessa aquilo que não é para você fazer. Você só faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Está entendendo? Que às vezes a gente, por que, pastor? Porque já aconteceu, eu quando menino na fé, já aconteceu de eu ir, né, eu querer fazer, alguém chamar para orar, sabe aquela sede, e eu ir sozinho. Não deu certo. Eu ainda era membro da igreja. Só que você sabe quando você está naquele, você acha que você chegou lá, não deu certo, eu tive que correr, chamar o pastor, irmão. Está entendendo? Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente não pode atravessar aquilo que tem que ser Jesus, aquilo que tem que ser algo específico. Porque para trabalhar em cura e libertação, vai expulsar legião, você tem que estar preparado. Não é que você está errado, que você está pecando. Não é isso. É que tem que ter uma autoridade bem, está entendendo? Bem forte para poder lidar com essa situação. Louvado é o nome do Senhor. Então, porém, ele vivia nos túmulos, estava num estado miserável, passando por perda da saúde mental e espiritual, irmão. Você sabia que tem gente que é isso? Tem gente que está passando por miséria, saúde mental, porque não é algo normal, é algo espiritual. É algo espiritual. Tanto que Jesus, ele prova aqui, ó. Qual é o seu nome? Ele respondeu legião, irmão. Ninguém em sã consciência vai ficar sem tomar banho. Ninguém em sã consciência vai ficar morando lá no cemitério. Não, é porque tem casta de demônio. Você compreende? Talvez você está passando por uma situação na tua família. Não é algo porque ele quer, porque tem um inimigo trabalhando por trás. E às vezes você está brigando contra o teu parente, contra a tua família, mas você tem que orar, você tem que jejuar, porque não é ele. Não é ele. Por trás daquela situação tem um inimigo que está trabalhando, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E tem muita gente que às vezes ele não entende. Aí quer brigar, não, é joelho. Você só vence a batalha de joelho, com jejum e oração. Está entendendo? Se você está passando por uma situação, mas joelho no chão, é oração, é jejum, intercessão. Não adianta ir lá querer bater boca, mas ele falou. Não, é demônio que estão agindo por trás. Até mesmo, às vezes uma pessoa implica com você, porque tem demônios que manifestam. Mas só que tem pessoas que estão com demônio, mas não manifestam. São pessoas má, que agem na maldade. Você está entendendo? São o quê? Pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Você já reparou que às vezes você está no culto, está uma bênção, de repente você chega em casa, alguém já usa uma palavra para te desmotivar, uma palavra para te ferir. Mas eu quero dizer para você, nada vai te ferir nesta noite, porque Jesus está chegando sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa. Tudo aquilo que tenta te paralisar vai cair por terra, tentando colocar frustrações, tentando te paralisar. Porque quando o inimigo ele se levanta, é porque Deus tem algo lá na frente preparado. Deus tem restituição, Deus tem porta aberta, Deus tem salvação para a tua casa. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende, a gente quer parar. Aí nesse momento que você tem que jejuar mais, aí nesse momento que você tem que buscar mais. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu entendi isso. Em algum momento da minha vida, vinha o levante, eu queria retroceder, parar. Aí quando vem o levante eu falo, não,
Se o inimigo está irritado comigo, está se levantando, está tendo fofoca, está tendo intriga, está tendo armadilha, é porque Deus tem alguma coisa preparada. Ou é porta aberta, ou é livramento de Deus. Está entendendo? Aí que a gente tem que adorar. Porque às vezes vem um vento, a gente não quer vir para o culto. Não é? O inimigo coloca frieza, porque o inimigo sabe que quando você adora, as cadeias caem. Está entendendo? Quando você adora, Deus dá livramento para a tua casa. Quando você adora, Deus cura as enfermidades. Porque na tua boca tem unção, na tua boca tem poder, e a tua casa depende de ti. Então não desista. Porque o mundo vai dizer assim: ah, não tem mais jeito. Ah, não vai conseguir. Não é assim que muitos falam pra gente? Às vezes até dentro de casa mesmo, viu? Porque a nossa luta começa dentro de casa. Nossa luta começa dentro de casa. Você tem um propósito no coração, aí começa: ah, você não vai conseguir. Ah, você. E por trás disso tem uma inveja, tem um olho gordo. Tem gente que está melhor do que você, não quer que você fique bem. Entendeu? E é nos mínimos detalhes, irmão. Tem coisa que nos mínimos detalhes você começa a analisar. E aquele homem, ele vivia com a saúde mental danificada, o espiritual dele. E tem pessoas assim que perdem o prazer de viver. Você já reparou? Está um tal de suicídio por aí, não é? Pessoas que perdem o prazer de viver. Pessoas que não têm prazer. A pessoa pega a vassoura, fica o dia inteiro, mas não consegue limpar a casa. Tem gente assim, já reparou? Ah, mas eu fiquei o dia inteiro e não consigo limpar a casa. Por quê? Porque tem um inimigo que não quer, que fica prostrada. Tá entendendo? Não consegue limpar, e o marido chega em casa, a casa está suja. Ou a pessoa que não consegue arrumar um emprego, porque tem maldição também lançada. Entendeu? Tem maldição lançada. Então aquele homem, ele não tinha mais prazer. Ele não tinha, por quê? Porque era uma caixa de demônio, era uma legião. E aí tem gente que fala assim: ah, mas não pode entrevistar o demônio. Como que Jesus aqui entrevistou? Em algumas denominações, lógico que a gente respeita, não pode entrevistar. Mas Jesus perguntou: quem é você? Porque Jesus, na verdade, Jesus já sabia. Jesus, ele sabe tudo. Mas Jesus mesmo assim pergunta. É a mesma coisa nessa noite. Jesus sabe o que você precisa, mas ele quer perguntar nesta noite: o que você precisa? Porque ele sabe. Mas às vezes o Senhor quer que nós ouvir a nossos lábios o que você está precisando. Você está entendendo? Porque ele sabe que nós necessita, mas ele quer que nós respondamos. Por quê? Porque a gente acha que o Senhor vai adivinhar tudo. Ele sabe tudo. A gente quer deixar tudo para ele fazer. Nós temos que adorar, entregar nossa melhor adoração nessa noite. Então ele habitava naquele lugar, não tinha casa, ele não conseguia habitar em lugar nenhum. Alguns momentos Jesus se apresenta para ele, não. Aqui o inimigo vai dizer assim: o que você quer comigo, Jesus? O que você quer comigo, Filho do Altíssimo? Porque quando chega uma autoridade, o inimigo sabe quem é. Você está entendendo? Porque tem gente que está na igreja e não sabe quem Jesus é. Os discípulos estavam aqui, ó. Estava um vento aqui, os discípulos não sabem quem é Jesus. Quem é este que até manda os ventos e as ondas me obedecer? Ó, os discípulos perguntando: quem é esse que está mandando o vento parar? Sendo discípulo. E aqui no texto vai dizer: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? O próprio demônio sabia quem ele era. Porque Jesus, aí o demônio vai dizer assim: peço que não me atormente. Ele já não aguentava ficar naquele corpo. Você está entendendo? Talvez você está aqui nessa noite, você já não está aguentando essa situação, mas suporta mais um pouco. Suporta mais um pouco. O Senhor não dá uma carga que você não possa suportar. Você está entendendo? O que você está passando é porque Deus sabe que você tem potencial para sair dessa situação sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado, sem nenhuma ferida, sem nenhum trauma. Basta você olhar para o céu, levar os olhos, onde irá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. O teu socorro não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo, é do Senhor. Coloca sobre as mãos do Senhor e Ele tudo fará. Porque às vezes você coloca nas mãos do homem. Eu sou carne. Você está entendendo? Mas o nosso Deus, Ele é Espírito. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vai aonde você precisa. Ele alcança lá do outro lado.
Elabaia sebe a candarábia. Ele alcança onde você não pode, aonde a tua mão não pode. Ele vai lá, ele toca naquele documento, ele toca naquele INSS, ele faz a roda girar. Se você vem atrás de resposta, Deus está dizendo: eu vou tocar lá, rabadaia, porque chegou a hora de libertar do cativeiro. Você está sofrendo não sei quanto tempo, o Senhor está dizendo: mas está chegando a hora de eu te honrar. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Aqui Jesus não se apresenta. Ele mesmo sabe quem é Jesus. Você pode não saber quem é Jesus, mas os demônios sabem quem é Jesus. Não adianta tentar prender este homem com armas da terra. Você quer prender o esposo, prender o filho com a arma da terra. Não adianta, já reparou? Você vai segurar alguém, você não consegue, irmão. Tem que ser armas espirituais. Você está entendendo? É oração, é arma espiritual. Deixa aí, deixa fazer. Enquanto você está orando, Jesus está enviando um anjo. Jesus está enviando. Enquanto você está aqui, você está pensando que você está aqui à toa? Não está, não. Você está aqui porque você tem um propósito com o Senhor Jesus para com tua casa. Pode ser que a tua casa ainda não está do jeito que precisa estar, porque aquele homem, haja vista que tinha uma família. Imagina a esposa, os filhos, vendo o pai, o esposo morando no sepulcro, porque nada segurava ele. Nada segurava. Se você não tiver autoridade espiritual, você não consegue segurar alguém que está endemoniado. Você está entendendo? Chegou um dia na igreja que teve 3 ou 4 pessoas. Você compreende? 3 ou 4 pessoas. E a minha esposa com um barrigão ainda teve que me ajudar, irmão. Você amarra um lá, segura outro carro, até criança. Você compreende? Por quê? Porque tem uma ação trabalhando por trás. Então descansa o teu coração, porque essa ação hoje vai cair por terra. Se você crer, vai cair por terra. Hoje é quinta cura e libertação. Entendeu? Essa ação vai cair por terra. Louvado é o nome do Senhor. Então não adianta aprender com armas carnais da terra. Pode usar artifícios carnais, mas que você precisa é usar o espiritual, que é o quê? Louvor na tua casa. Coloca louvor, coloca hino, coloca pregação, coloca oração. Porque não basta ser igreja aqui, pastor. Mas tem que ser, aqui é fácil. Eu quero ver ser igreja lá fora. Está entendendo? Porque o louvor, você está dizendo: ah, mas ninguém gosta lá em casa, mas não sei o quê. Você coloca. Você que é pai, você que é mãe, quem manda na tua casa é o quê? É o filho? Não. É você. Coloca um louvor, que o louvor vai quebrantando, vai trabalhando. Tem deserto que o diabo que te leva. Aqui vai dizer assim: louvado é o nome do Senhor. E embora procurassem conversá-lo com o preso, com cadeias e correntes despedaçava, tudo era impelido pelo demônio para o deserto. Tem deserto que o diabo te leva, mas Jesus vai revelar que esse problema é espiritual. Aí você já foi no médico, já fez exame, não dá nada, mas está com dor, porque é espiritual. É espiritual. Tem dores que a gente sente porque é espiritual. O que é espiritual? Às vezes é até falta de liberação de perdão. Às vezes é ódio de alguém. Você sabia que tem? Tem gente que fica doente, fica com câncer por falta de liberação de perdão. Eu tenho uma pessoa na minha família que está sofrendo, mas a gente já falou: ó, libera perdão. Libera perdão. É simples. Você está entendendo? Porque Jesus está esperando que você abra o coração. Porque fica com ódio no coração, vai enraizando a mágoa. E é isso que o inimigo quer dentro de mim e de você. Pastor, é difícil? É, irmão. É liberar perdão. Ah, mas a pessoa pisou, a pessoa eu não fiz nada. Eu tive que aprender isso. Eu tive que superar e liberar perdão. Está entendendo? Ainda mais para pastor, né? Porque às vezes você é machucado, você é ferido, né? Você serve, você ajuda, você leva. Aí de repente, mas só que Deus está dizendo: libera perdão. Faça a tua parte. Ah, mas não vai perdoar. Faça a tua parte, porque tem bênção retida, porque falta de perdão. Falta de perdão. E aonde que é? Onde o inimigo, ele trabalha nas nossas brechas. Aí você fala: eu vou para a igreja todo dia, eu vou para o culto.
mas tem alguma coisa aí que precisa ser limpa. Nos mínimos detalhes é onde ele trabalha. Louvado é o nome do Senhor. Aí ele leva a gente para onde? Para o deserto. E Jesus está revelando nessa noite que esse problema é espiritual. Tem enfermidade que é espiritual. Às vezes a pessoa está com aqueles ataques de loucura, tá? É espiritual, é seta lançada contra a tua vida. Então você precisa buscar o quê? É a presença de Deus. Aí Jesus disse assim: qual é o teu nome? Ele disse: Legião. Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Porque eram muitos. Demônios, eles gostam de corpo, irmão. Aqueles demônios foram jogados nos corpos dos porcos. Mais de 2.000. Porque o demônio, ele só precisa de uma matéria. Outro dia eu fui orar numa casa, até os cachorros manifestou. A pastora nem entrou porque ela estava com a bebê. E ela ficou no carro lá na calçada. E achamos que ia ser coisa rápida, né? Mas você nunca espera. Por isso você tem que estar preparado. Porque você vai orar numa casa, você nunca sabe o que pode acontecer. E aí demorou a oração. E até aí o homem manifestava lá, os demônios falavam lá. Falei: Jesus, eu nunca vi uma coisa dela. Porque cada dia a gente vai tendo umas experiências assim extraordinárias, né? Que você vai aprendendo. Fala: Jesus, às vezes você acha que já viu tudo, irmão. E você vai aprendendo. Vai aprendendo. Por isso que tem que estar no prumo. Porque de repente alguém na tua casa precisa de você. Você vai lá, coloca a mão, expulsa. Porque você tem o quê? Autoridade. Pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 3.000. Já chegou a época de ter 40.000, uma legião, e o culto rolar até e orar até 2 horas ali, ó. Porque até achar onde é a fonte. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem foi, louvado é o nome do Senhor, muitos demônios tinham entrado nele. E esses se despediram. Pediram a Jesus a que fossem jogados para o abismo. Por quê? Tem algo que só vai acontecer se Jesus permitir. Na vida de Jó aconteceu o quê? Jó perdeu o quê? Jó perdeu tudo. Por quê? Porque Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Então na nossa vida é a mesma coisa. O inimigo, ele não tem poder. Ele só toca se ele tiver poder, legalidade pelo Senhor. Ou então se tiver brecha. Você está entendendo? Se tiver uma brecha, ele entra. Está entendendo? Muitas das vezes tem coisa que Jesus permite na nossa vida, é porque lá na frente tem algo para acontecer também. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus mostra, louvado é o nome do Senhor, que vai curar aquele homem, né? Ele chega, quando Jesus chega, irmão, ele chega para mudar. Demônios não fazem nada sem a permissão de Deus. Então tudo que acontece é o Senhor que tem que. Nada acontece sem Jesus. Para mim está aqui Jesus que assinou. Não é porque a gente quer. Se você está na fiação, então tudo que está acontecendo é permissão. Por quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Às vezes a gente pergunta assim: por que tanta luta? Por que tanto processo? É porque lá na frente você vai dizer: eu venci. Eu dizia assim: tanta luta, parecia que eu não ia acabar. Quase fui preso, uma luta, é briga, era intriga, era... Você está entendendo? Por quê? Porque Deus queria o quê? Que eu chegasse a ser pastor. Talvez você ainda não vai chegar a ser pastor, mas você vai ser um missionário, talvez você vai ser um obreiro, talvez você vai... Deus vai abrir uma empresa para você. O inimigo, você acha que ele quer? Ele vai usar. Você quer comprar a tua casa? Você acha que o inimigo quer que a gente compre a casa? Você acha que o inimigo quer que a gente viva em paz? Ele não quer. Ele vai tramar. Aí nós temos que estar o quê? Vigilante, para não cair nas astutas do inimigo. Não cair na cilada. Porque é assim, ó, quando o inimigo, ele sabe o que Deus tem preparado para mim e para você. Outro dia eu orei para uma moça e Deus revelou que ela ia casar. Só que ela não esperou. O inimigo sabe. Você está entendendo? Ele sabe o que Deus tem. Aí o inimigo vai colocar o quê? Os pratos. Aí você vai achar que é e não é. Você compreende? Antes de eu casar com a minha esposa foi desse jeito. Deus tinha revelado, aí vieram os pratos. Aí eu tive que o quê? Orar. Se é de Deus, então vamos para o culto. Você pegou a visão aí? Se é de Deus, irmão, faz prova com Deus, irmão, que Deus confirma contigo. Você entrou aqui nessa noite e está em busca de algo. Aí Deus está dizendo: faz prova com Jesus.
Faz prova, porque ele vai testificar se é ou se não é. Porque o que é seu é, o que não é, Deus vai apartar. Mesmo que doa no meu e no teu coração. O que é para ser meu, o que é para ser seu vai ser. O que não é, Deus vai apartar. Pede um sinal para o Senhor, porque Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. As tempestades não impedem Jesus chegar do outro lado. Você compreende? O sepulcro é lugar de morto, mas logo houve uma mudança. Aquele homem estava no sepulcro, mas logo ele estava na tua casa. Por quê? Mudança de endereço. Quem quer mudar de endereço? Deus está querendo mudar teu endereço. Deus está querendo mudar tua história. Ele estava morando no cemitério, mas Jesus mudou a história dele, e logo ele tinha mudado de endereço. Deus está dizendo: eu vou mudar o teu endereço. Eu não sei se é do lado, eu não sei se é mais para longe, mas Deus está dizendo: eu vou tirar você dessa perseguição, dessa luta, dessa angústia, para trazer paz. Glória a Deus. Deus muda até nossas amizades. Deus muda tudo quando Ele quer. Basta você crer e acreditar. Aquele homem estava no sepulcro, mas Jesus mudou o endereço dele. Tirou do fim da linha e colocou na frente de Jesus. Vestido, aquele que estava andando sem vestimenta, aquele que estava andando talvez depressivo, angustiado, tormentado pelo inimigo, Jesus, coloca ele numa situação de honra. Você crê que Deus vai colocar a tua família numa situação de honra? Aquele que é drogado, aquele que anda na prostituição, na bebida, aquele que anda sem rumo, porque tem gente que está sem rumo, irmão. Tem gente que está sem direção. Mas Jesus está dizendo: eu vou te dar uma direção. Quando Jesus chega, Ele dá uma direção para você. Você vem atrás de uma resposta, e Deus está dizendo: eu vou te dar a resposta. Mas não questione, porque às vezes a gente pede resposta, a resposta não vem do jeito que a gente quer. Nem sempre o Senhor vai massagear o nosso ego. Às vezes vai vir um vento, vai vir a tempestade, mas o nome dele será glorificado. Você compreende? Tudo é para o nome dele ser glorificado. Às vezes não entendemos, mas é o nome dele que tem que ser glorificado. Essa bênção que você está esperando é para você contar testemunho. Está entendendo? Deus está dizendo: eu vou entregar a bênção, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou trabalhar na tua casa, mas é para você contar testemunho, para edificar a igreja. Porque tem gente que recebe, pastor Nilson, mas não conta. Não conta. Se já aconteceu algo na igreja, depois de muito tempo a irmã falou que Deus me usou, que ela conseguiu comprar o terreno, mas nunca contou na igreja. Mãe, isso edifica tanto a igreja. Você está entendendo? Se você foi curado, você foi liberto. Às vezes tem alguém que está na igreja, está precisando de uma palavra, e você vai e fala: não, meu filho estava nas drogas, meu filho estava com câncer, e vice-versa, e foi curado. Aí a pessoa está lá precisando desse ânimo, que está acontecendo algo com ela, e você diz: ei, aconteceu comigo e Deus curou, e vai acontecer com você e Deus vai curar. Porque em tudo tem propósito. Quem serve a Deus, irmão, você mata um leão e deixa dois acorrentados. Você já reparou? Você fala: agora cessou o vento. Não, já vai ter paz quando for para o céu. Você está entendendo? Só vai ter paz quando for para o céu. No mundo tereis aflição. Você está entendendo? Eu venci o mundo, então você vai vencer. Aquele que está em Cristo, irmão, de que a cada dia não vai ficar melhor. Tem que estar achando que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Não, vai ficar pior, irmão. As coisas cada dia estão pior. Você está entendendo? Porque é a própria palavra que diz para despertar e buscar, sair do comodismo. Aquele homem estava possuído, ele saiu do comodismo, ele saiu dos braços cruzados. Porque não adianta ficar de braços cruzados só esperando. Tem coisas que eu e você tem que fazer, tem coisa que Jesus vai fazer. O impossível é para Ele, mas o que é para mim você fazer, sacrificar, sair da tua casa, vir adorar, é para nós fazer. Porque Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Mas tem cadeira, tem tudo fácil, né? Hoje tem tudo fácil. Basta o quê? Ter de bom ânimo. Não temas, tem de bom ânimo.
Tem que ter de bom ânimo. Tem dia que a gente não quer vir, mas quando você chega no templo, uma irmã fala, o outro irmão fala, vai. As irmãs estavam louvando aqui, eu estava recebendo, tá entendendo, irmão? Você vai recebendo, porque às vezes não é você só entregar, você também precisa receber. Vão voltar e ver este homem em perfeito juízo. Aquele homem que estava sem lar, sem família, volta vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Você crê que tem alguém da tua família que vai voltar vestido, com aliança, com vestimentas novas, vai se render aos pés de Jesus, através da tua oração, porque onde tem Jesus as caças caem. O inimigo está cegando essa pessoa, mas através de você, do meu e do seu comportamento, irmão, é que vai mudar. O que você quer dizer com isso, pastor? Porque na nossa casa a gente tem que ser crente, tem que ser servo. Como eu falei aqui é gostoso, mas às vezes quando a gente sai daqui e vai para o trabalho, são guerras espirituais. Às vezes você trabalha numa equipe, um não concorda com isso, um quer alfinetar. É só saber que você é servo de Deus. É só saber que você é servo de Deus, os ataques começam. Você está entendendo? Porque o inimigo quer o quê? Nos desmotivar. Quer colocar para baixo, quer te paralisar, falando que você não vai acontecer. E é um tempo determinado. Aquele homem estava sofrendo muito tempo, mas só foi Jesus atravessar o mar, parar aquele vento, e Jesus curou ele. O Senhor vai acalmar essa tempestade para te dar vitória. Você crê que Jesus vai acalmar essa tempestade? Eu não sei se é financeira, eu não sei se é na tua casa, na libertação de alguém da tua casa, eu não sei se é na tua saúde, mas o Senhor Ele tem poder. Ou até mesmo no teu ministério, irmão. Às vezes está machucado, está ferido por alguma palavra mal colocada, mas o Senhor está dizendo: ei, eu sou o Deus da cura. Quem dá a última palavra é o Senhor. Aquele homem, ele estava morando no sepulcro, mas o Senhor mudou o que estava por fim para um renovo de Deus. Aí ele queria seguir Jesus. Já estou terminando, irmão. Ele queria seguir Jesus, só que Jesus não permitiu. Por quê, irmão? Sabe por que Jesus não permitiu? Para ele dar testemunho dentro de casa. Porque não adianta seguir Jesus sem dar testemunho dentro de casa. Você está entendendo? Às vezes a gente quer pregar, a gente quer cantar, só que o nosso testemunho tem que começar onde? Dentro de casa, né? Porque às vezes a gente vê muito mau testemunho por aí. Aqui não tem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Alguns abençoados que chegam em casa é só Jesus na causa, né? Aí, mas eu vou para a igreja. Não adianta, irmão. Aí Jesus falou assim: não, você vai ter ser testemunho na tua cidade. Você está entendendo? Você não vai precisar sair daqui e ir comigo. Você vai ter que testemunhar com a tua mulher, com os teus filhos, com a tua parentela, o que o Senhor fez. Por isso que Jesus não deixou ele ir. Porque primeiro tem que fazer, testemunhar dentro do lar, dentro da casa, não fora. Não adianta ser crente lá fora e dentro de casa não ser. Tem que ser sim ou não. Tá entendendo? Não é crente aqui, lá fora não sou. Não. Ou você é ou não é. Com Deus não tem esse meio termo. Ou é ou não é. Você está entendendo? Por isso que às vezes tem muitos que estão sofrendo porque está brincando. E o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. Está entendendo, irmão? Então Deus nessa noite, Ele quer curar, Ele quer colocar vestimenta em você. Aquele homem não tinha juízo no começo da história, mas no final ele estava vestido em perfeito juízo, sentado. Talvez alguém da tua casa não está tendo juízo, não está tendo obediência, porque está sendo o quê? Setado pelo inimigo. Ou é jogo. Muitos estão no jogo. Não estou falando de criança não, viu? Eu não estou falando de criança não, estou falando de adulto. Por esses dias nós fomos orar, não era nem eu para orar, minha esposa com as irmãs em orar. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas para você entender. A minha esposa com as irmãs, com 2 carros cheios das irmãs. Aí ia deixar a neném comigo. Eu falei: já que vai um monte de irmã, fica em casa, né? Fica na loja que estava trabalhando. Aí no final Deus preparou para mim ir, porque era para ir. Uma criança, entendeu? Manifestou, entendeu?
com a caixa de demônio. Então, tipo assim, você precisa estar ligado. E eu tive que ir. Por quê? Para ajudar, irmão. Porque foi uma família inteira ali, um vucu-vucu. E o Senhor libertou. O Senhor tem poder para libertar. Então o Senhor quer mostrar para você que Ele tem poder para fazer, para mudar a tua história. Só que você não tem como o louvor que eu louvei. Para de ouvir as vozes negativas. O problema nosso é que às vezes o pastor fala, o bispo fala, o seu líder fala, a gente não dá ouvido. Às vezes vai doer. Eu falo sempre, tem hora que dói, né? O pastor fala, tem hora que dá aquela... né? Porque o pastor e o Senhor Jesus, Ele conhece o que a igreja precisa, né? Muitas das vezes eu falo assim, às vezes eu não concordo, mas eu obedeço. Você pega essa visão comigo? Você não concorda, mas tem que o quê? Obedecer. A sua mãe fala com você, você não concorda, mas você não obedece? Vai lavar a louça. Ah, não quero. A mulher fala contigo, marido, chegou cansado do serviço, vai lá no mercado. Não quero ir. Mas você obedece. Então é melhor obedecer. Tá entendendo? Por quê? Nós temos que andar em obediência, em concordância, sem deixar legalidade. Você está entendendo? Se deixar legalidade, o inimigo entra. Se o inimigo achar a casa vazia, ele entra. Então a casa tem que estar o quê? Cheia da presença do Espírito Santo. Porque se ele não acha a brecha, ele vai olhar e falar assim, ó, ali tem fogo, ali tem unção, não tem como entrar. Agora se ele acha uma mentirinha, se ele acha um ódiozinho no coração, que às vezes você fala assim, o pecado é a droga, é a bebida. Não, uma mentira, irmão. Às vezes a pessoa fala tanto mentira, quando ela fala a verdade, você não acredita. Não é? Ela está acostumada de tanto mentir. Aí uma hora ela chega correndo, me socorre, me socorre. Aí você vai falar assim, tá brincando. Aí quando vai ver, está acontecendo algo. Você compreende? Porque a mentira é essa coisa, entendeu? E a mesma coisa, o ódio é a mesma coisa. O inimigo, ele trabalha, ele fica tentando olhar para mim e para você, para ver como que ele vai nos pegar. Às vezes é no tempo. A gente fica assim, não tem um tempo para ir para a igreja. Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu tenho filho. Ah, mas eu tenho não sei o quê. Ah, mas eu tenho não sei o quê. Hoje mesmo uma pessoa falou, pastor, você está cansado. Eu falei, filho, eu estou desde terça-feira. Terça ministrei, ontem foi culto de varões, ensaio de varões, das 8 até as 10. Hoje eu estou aqui. Amanhã tem culto, não sei se a gente vai, né? Então você compreende que você tem que buscar. Porque Jesus, ele não depende de nós. Quem depende de Jesus é nós. Se nós vier cultuar, ele vai continuar sendo Deus. Você está entendendo? Vai depender da tua busca. Por que você está falando isso, pastor? Por quê? Porque nós temos que buscar e perseverar. Sair da zona de conforto. Porque às vezes a gente vê algumas lives, você toma cuidado. Porque às vezes você vê lá falando, mas você não sabe se a pessoa está na posição, irmão. O diabo também, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele só não obedece. Você compreende? Eu tenho falado, é melhor um culto desse aqui, ó, gostoso, que você está vendo tete a tete. Você vai sentindo a presença do Espírito Santo. Você compreende? Porque tem muita gente fazendo barganha. Barganha. Você sabe o que eu estou falando. Então nós temos que estar o quê? Vigilante. Você tem um pastor, você tem uma pastora, entendeu? Às vezes fala assim, ah, mas eu não era o que eu queria. Irmão, é o que Deus preparou para você. Você está entendendo? Porque tudo é Deus que prepara. Você está entendendo? Se você está aqui é porque Deus preparou essa congregação para você. É ou não é, pastor? E a gente tem que valorizar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Porque depois que perde, tem coisa que a gente perdeu que a gente quer e não consegue. Por quê? Porque a gente não valorizou. É ou não é? Ou é só eu que perdi? Você já perdeu coisa que você queria retroceder e voltar, falar, nossa, como eu queria de volta. Não dá mais, porque a gente não valoriza. Então valoriza. Aquele homem valorizou. Quando Jesus chegou, ele falou, vou atrás de Jesus. Eu vou ao encontro deste homem. Por quê? Porque sabia que era autoridade. E a autoridade de Jesus está nessa casa, nessa noite. Amém, irmão? Fica com esta palavra. Não desanima. Não desanima. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Se eu for contar testemunho, eu fico até amanhã. Meu testemunho é forte. Você veio aqui, mas é um testemunho forte.
né? Deus já me livrou de tantas coisas, né? De sepultura, de tantas coisas. Por quê? Para chegar a ministrar a palavra. Você jovem, esse jovem aqui, desde quando eu cheguei, Deus estava me mostrando que ele tem a chamada, viu? Tu tem chamada, não é nem para você estar aqui. A luta foi grande, eu não te conheço, estou vendo a primeira vez, mas Jesus me mostra, desde a hora que você estava aí, a chamada é grande. Deus vai mudar a página da tua história. Alabassuri canta alabanaia. Elebai a sui de comandar abachebe cantarabanai. Muitos que desprezaram, vai ver. Alabai a sebe a comanaia. Assim como aquele homem que estava lá, Jesus não permitiu que ele fosse. Por quê? Para dar testemunho. Porque aquele que olharam para ele, desprezaram ele no sepulcro. Porque é assim, quando eu e você passa a situação, todos viram as costas, mas Jesus não vira as costas. Jesus está aqui para te dizer: ei, eu sou contigo, eu vou abrir as comportas do céu, eu vou trabalhar no oculto e no profundo. Estou eu quebrando maldição, estou eu quebrando, estou eu desfazendo todo o laço do passarinheiro para te dar vitória. Tem resposta de Deus, tem resposta de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu projeto. Não sai de Jerusalém, não sai do templo, porque várias vezes o inimigo sopra para tu sair. Fixa, cria raiz, porque a chamada é forte. Você vai pregar, calabaia sebe a candarabandai. Come do rolo, calabaia sube cantarabandai. E mandará surico, mandaga sube de cantarabandai. Come do rolo, rebanaia sebe a camanai. Eu vou tirar aqueles que estão arabandai, tentando colocar tristeza, angústia, rebidaia, candarabandai. Leva sude candarabandai. E tu sabe o que o pastor está dizendo. Você sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite. Eu te levantando como atalaia, com fogo, brasa viva, aquele que mancou, aquele que riu, aquele que desfez, ele canta, ela vai ver, vai testificar que Deus é contigo, com tua casa. Descansa o teu coração, viu? Descansa o teu coração, que Deus não vai te deixar de mão vazia, não. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa para entregar aquilo que você necessita. Aquilo que você saiu da tua casa e falou: Jesus, Jesus, defai, alaba, sebe, alaba, sube, a cantarabandaia. Ele que trabalha, deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Vai vir da onde você menos esperar. Ele vai, a sebe, a cantarabandai. Vai vir da onde a gente menos espera. Então descansa o teu coração, a tua alma. E ó, fecha a boca. Boca de siri, tu tá entendendo? Porque às vezes tem gente que bate nas nossas costas, irmão. Tô contigo, tô junto, mas tá esperando você abrir a tua boca e falar do teu projeto. Tá entendendo? Fala do teu projeto só com a tua esposa. Se você quer casar, fala com a tua esposa. Fecha a porta do quarto e fala com ela. Nem com a sogra, com ninguém. Quem tá na tua casa é você e a tua esposa. Quer falar para o Face, para a família inteira? Não, depois que consumir, você fala. O inimigo não tramar. Porque às vezes a gente fala, aí apraza. Tá entendendo? Ah, mas eu vou fazer isso. Ah, mas meu sonho é isso. Aí não fala para o pastor orar, não fala para o pastor orar. Tá entendendo? Mas fala até com os papagaios, vai falando. Aí tem gente que você menos espera, porque o inimigo, irmão, ele não vai vir com garra. O inimigo, ele é sorrateiro, ele vem sorridente, abraça eu, abraça você, diz que é amigo, a gente se abre, a gente se entrega. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se abre, às vezes a gente fala do relacionamento, às vezes a gente fala dos projetos, às vezes a gente fala da família, de um filho que está assim, do fulano que está assim. Aí a pessoa fica só pegando, vai só colhendo. Aí quando aí você não quer mais, essa pessoa pede algo para você, você diz um não. Aí tudo que você jogou, ela começa a jogar. Deus está falando com um crente aqui, ó. Vigia com o que você fala, com quem você fala. Fecha a porta do teu quarto. Eu não posso resolver, fulano não pode resolver, mas o nosso Deus, quando você coloca o joelho, clama em qualquer lugar, mas em casa não dá, fecha o banheiro, vai lá para o banheiro, te tranca lá, ora,
A oração do justo vale muito em seus efeitos. Deus ouve o teu clamor. Deus ouve a tua oração nessa noite de quinta e cura e libertação. Deus está vendo o que você está passando. Mas espera mais um pouco. Não joga fora tudo aquilo que o Senhor já tem entregado na tua mão. Somente espera, amém? Fica com esta palavra em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.